Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina que, segundo o seu Espírito, quando se alcança a estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, aonde sabemos o que faz o Pai maior, aquele que se declarou igual ao Pai, é daquele grande dia que somente o Pai sabe. O Pai, a sua cabeça, e ele a cabeça da noiva, que são aqueles que estão membros dos membros interligados uns aos outros, unidos numa só mente, num só coração, numa só fé, num só propósito, aonde o nosso objetivo e alvo principal é alcançar a terra prometida, as moradas celestiais, pois a nossa morada é celestial e não terrena. Mas enquanto aqui estamos, assim como ele orou naquela época para os discípulos, assim ele intercede por nós. Não oro para que vos tire do mundo, mas oro para que vós viveis no mundo, mas não em conformidade com o mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há, o mundo não conhece a Deus, mas nós, por revelação divina, não andamos segundo o padrão deste mundo, porque aquele que é carnal e não se compreende aquilo que é espiritual, mas aquele que vive segundo o Espírito são aqueles que estão em verdade, do qual perseveram não segundo o padrão deste mundo, mas se semeia para o Espírito, se semeia sempre para edificação, se semeia para colher a vida vindoura e ainda os dias vão bens e longos na terra. É certo que a palavra diz que aqui debaixo do céu tudo se sucede a justos e injustos, mas há um tempo apropriado para tudo debaixo do céu. Assim, quando vem o tempo de colheita, para alguns são os dias maus, devido estar colhendo aquilo que semeou segundo a carne, aonde muitas vezes é a destruição e ruína, pois o embrutecimento do coração não permite o devido arrependimento, do qual o dever de todo homem consiste em temer, que é o princípio da sabedoria, e desviar do mal. E por perseverar em caminhos sinuosos e tortuosos, acaba chegando o dia mau, e se conhece aquilo que se trilhou através daquilo que se revela na luz, que aquilo que se trilhou por sinuoso e tortuoso foi segundo as trevas, porque no espírito é sempre em retidão, o seu espírito é reto, e muitos, por seguirem segundo o espírito do erro sinuoso e tortuoso, há certo que o Senhor nos diz que quem pode endireitar aquele que ele mesmo fez torto, porque tudo ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, ele faz absolutamente tudo. Assim como ele também permite com que o coração seja embrutecido para receber aquilo que se produziu em caminhos sinuosos e tortuosos. Mas aqueles que há o arrependimento, quando se, na verdade, recebe o galardão segundo as suas iniquidades, já não se produz mais a iniquidade, agora com o caminho da retidão, se colhe aquilo que é os frutos segundo a justiça, por abandonar o prêmio da injustiça. Lembrai-vos de Balaão, que amou o prêmio com a injustiça, assim como o Senhor permitiu até mesmo que uma jumenta falasse ali para barrar a insensatez do profeta. Pode alguém amaldiçoar aquele que é abençoado por Deus? Jamais aqueles que são, na verdade, herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo, aonde ele levou sobre si as maldições, e aquele que está em Cristo não há maldição, porque são os benditos do Pai que perseveram dia após dia segundo a constância, sempre numa estatura mediana daquele que é a plenitude, aonde através desse alimento sólido é que se alcança o discernimento e examina os espíritos. Porque na verdade se consolida os caminhos, a casa se consolida segundo o próprio discernimento, aonde se examina os espíritos, examina a si mesmo,
e está sempre a analisar tanto em palavras como em atitudes, das quais são sempre produzidas pelo Espírito e não somos mais conduzidos segundo a carne, que outrora estava sempre para destruição e ruína da casa. Mas agora, segundo um alicerce seguro, que é a nossa pedra angular, do qual nós depositamos a confiança. Assim como aqueles que rejeitaram a pedra angular, o Senhor e o rejeitaram, deixando como pedra de esquina, o Senhor o fez como pedra angular. Aqueles que o coroaram como coroa de espinho, o Senhor lhe concedeu uma coroa de glória. E assim como o Senhor lhe concedeu uma coroa de glória, nós, como que pedrinhas lapidadas, seremos coroa do marido espiritual, tamanha honra e glória para aqueles que perseverarem até o fim, quando houver o casamento nas regiões celestiais. A mulher virtuosa, todos nós, machos e fêmeas interligados uns aos outros como mente de Cristo, serão uma família. A mulher virtuosa, quando houver o casamento com o marido espiritual nas regiões celestiais, a coroa, do qual o Senhor prepara uma noiva que não tem do que se envergonhar, unida numa só fé, num só propósito, com as atitudes devidas, pois ele não vê exteriormente segundo o homem vê, mas ele sonda a intenção da mente e do coração, aonde ele conhece o caráter, e aqueles que permitem, ele está sempre apto, segundo o Espírito do Filho amado. Sim, ele nos enviou o Espírito em nome de Jesus Cristo, que nos batizou com Espírito e com fogo. O fogo é a unção que despedaça todo jugo, e já não permitimos, como que outrora, sermos influenciados segundo o jugo do opressor. Esta unção, ela despedaça todo jugo, e nós perseveramos segundo a verdade, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, cingindo sempre os lombos com a verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, usando sempre o escudo da fé, do qual apagai todos os dados inflamáveis do maligno. Os joelhos não são mais vacilantes, pois ele agrada daqueles que perseveram segundo o seu direcionamento e firmam os nossos passos em retidão, aonde de geração em geração aqueles que perseveram, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Assim como ele nos ensina, jamais agarrais a um conceito somente segundo a sua infinita bondade e misericórdia, mas sabeis também que ele é ira e indignação para aqueles que seguem sem fé, segundo os seus próprios entendimentos, aonde a palavra diz: maldito do homem, cujo coração e motivação está em corações enganosos de homens que faz muitos planos e não prevalecem. O Senhor acaba frustrando todas as intenções daqueles que arquitetam segundo querendo as suas próprias habilidades e rejeitam aquele que é experimentado e pronto para toda boa obra. Por isso acaba chegando o tempo onde o Senhor frustra as suas intenções e todos os seus planos são frustrados, todas as suas maquinações, tudo aquilo que foi premeditado, o Senhor os frustra, porque não há ciência, não há nada que possa superar aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tudo opera e executa, aquele que antes que houvesse dia ele já dizia: eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, e agindo eu, quem impedirá, assim nos diz o Senhor.